Acho que agora tá. Acho que agora tá gravando, né? Bom, vamos lá, Sim. pessoal. Ô, Emerson, como é que você tá? Tudo bem? Seja bem-vindo aí. Boa noite. Boa Obrigado. noite. Boa noite. Legal. A gente vai falar um pouco na linha do que a gente abordou na mentoria passada, que é um trabalho que eu estou fazendo aqui, de terminar algumas situações que a gente vive no dia a dia de trabalho, que, cara, com certeza todo mundo aqui já viveu, ou se não viveu, vai viver dentro da carreira, né? Na mentoria passada, eu já debati com vocês uma dessas personas, né? Que é estar dentro do contexto de política do trabalho, né? Então, só para rememorar um pouco o que a gente falou na mentoria passada, por mais que a gente vê um monte de gente falando aí que não quer se meter em política no trabalho, que não sabe lidar com política, a única certeza que a gente tem no mundo é que nós, seres humanos, somos políticos, de uma forma ou de outra, né? A questão é como que eu consigo jogar com essas situações ao meu favor no dia a dia de trabalho, né? Então, existe pessoas que utilizam isso para exclusivamente benefício próprio, de uma maneira pouco ética, né? E tem pessoas que utilizam a habilidade de você se relacionar com outro ser humano uma forma de construir pontes, uma forma de dar um próximo passo, uma forma de poder, de fato, entender como a outra pessoa pensa, né? Então, eu separei para vocês hoje aqui um caso. Eu não estou colocando a câmera aqui porque a minha conexão está um pouco oscilante. Se tiver algum problema para me ouvir, vocês levantem a mão aí e me interrompam, porque hoje está difícil aqui, tá? Então, assim, dentro desse, digamos, desse estereótipo dos contextos políticos dentro das empresas, eu separei um capítulo aqui específico e fui atrás de investigar para a gente poder debater aqui junto, que é a figura do chefe, né? E o chefe, na relação com o seu subordinado, ele pode ter vários tipos de postura, né? Pode ser aquele gestor que cria celeuma com você, com os colegas, que talvez a gente possa abordar mais para frente, mas eu quero me situar hoje num perfil específico que já aconteceu comigo e se aconteceu com vocês, eu gostaria de saber rapidamente se sim ou se não, tá? É o chefe que te impede de crescer, de alguma forma. Já aconteceu na carreira de vocês alguma vez de um gestor, um chefe, simplesmente não deixar você crescer com o potencial que você tinha? Enel? Tá acontecendo comigo agora isso, Diego. Ah, é, Infelizmente, cara? cara. É É, mesmo? eu Mas você... tô no... É que eu fui contratado para uma posição na empresa que me exige ser mais abrangente dentro da empresa, né? Conviver com mais pessoas, com outras gerências, a empresa é toda setorizada e tal. E isso causou muito incômodo lá dentro, cara. Uhum. Aí, ultimamente, eu tenho sentido isso na pele, inclusive com perseguição ao ponto da pessoa bloquear meu acesso ao diretório da empresa, cara, sem me falar, sabe? Tipo, bloquear e eu descobri com o pessoal do TI, sabe? Então, assim, isso é horrível, cara. Isso que você está comentando realmente é uma coisa que atrapalha totalmente, desanima, né, da gente trabalhar no local devido a esse tipo de coisa que acontece, né, no meio corporativo. Com certeza, cara. Assim, vamos abordar um pouco mais esse tipo de situação, mas sem ser romântico, né? Assim, a gente discutir esse tipo de comportamento, por que que as pessoas desenvolvem esse tipo de relação e veem um comportamento do lado de lá que, puta, você às vezes não entende, e como que a gente pode endereçar isso aí? Fê, aconteceu ou acontece com você isso aí, não? Aconteceu, sim. Eu fiquei 5 anos numa empresa de petróleo que tinha uma gerente que simplesmente queria que eu ficasse ali como secretina dela, praticamente, né? Secretária cretina. Então, assim, ele, ela
ela simplesmente falava que se eu quisesse migrar para outra, né, porque até então ali eu estava no finzinho da faculdade de engenharia, ela falou que se eu quisesse para engenharia eu ia ser mandada embora, que não sei o quê, ia ficar fazendo esse tipo de coisa. Eu cheguei a conseguir a ficar uma semana na engenharia, mas ela conseguiu me puxar de volta. Ou seja, ela não me deixou sair de onde eu estava. Entrei como secretária, saí como assistenta, né? Secretária cretina e assistente tonta. Pelo menos você se livrou dela, né, cara? Porque essa aí não dá nem para não dá nem para guardar uma lembrancinha, né? Pelo menos. Já foi tarde. E você, Poli? Comigo já aconteceu também, mas não era exatamente impedia de crescer, porque não tinha também um plano de carreira, digamos assim, para os funcionários. Mas era um chefe que claramente, para mim, ele passava a imagem assim de super inseguro e que ele não sabia direito o que ele estava fazendo ali. Então, éramos eu e mais uma outra menina, uma gerente comercial, que ele sempre contava com nós duas. A gente dava o mel para ele, digamos assim, e ele ia vender na reunião como se fosse a ideia dele e nunca levava a gente para as reuniões com a diretoria. Ele pegava tudo que a gente produzia e passava como se fosse uma ideia fantástica dele. E a gente já percebia isso e tudo mais, mas a questão foi entender que era coisa dele, insegurança dele, que ele não ia sustentar por muito tempo, né? Então, acabou que eu saí dessa empresa e a outra pessoa também, e ele saiu logo em seguida. Cara, então você vai se identificar demais aqui com o nosso personagem fictício, cara. Depois eu vou ler rapidamente a história dele aqui. E você, Emerson, tua jornada aí, cara, você se deparou com esse tipo de perfil? Cara, de impedir o crescimento não, mas de me colocar à prova e de me movimentar de, de posições, inclusive de estado, área de atuação, por algumas vezes, né? Então, Uhum. estava numa situação com excelentes resultados em um lugar e, de repente, a partir de amanhã, você começa um trabalho do zero no lugar X, que é daqui 1.000 quilômetros. Então, isso aconteceu comigo por algumas vezes na minha jornada, mas não chegou a impedir. Sempre consegui Uhum. entregar bons resultados nessas ocasiões, né? Hoje Uhum. hoje eu tenho uma dificuldade, um problema que eu tenho hoje, na verdade, está mais relacionado à par, querendo bloquear, porque se sente ameaçado do que chefia mesmo. Um problema mais lateral do que de cima para baixo. E muitas Entendi. vezes a liderança entra na onda, né? É engraçado que quanto mais alto, né, quando você começa a mexer com o nível de diretoria, né, supervisão, digamos, esse, esse choque político parece que ele aumenta, né? É muito louco porque quando você vai subindo no nível da empresa ali, parece que você tem que gastar muito mais energia com os bastidores que de fato com a execução das suas atividades ali. Eu vejo isso todos os dias ali na É IBM. cada um defendendo sua ideia, né? E você tem que você fica na posição um pouco abaixo, você não precisa, você só precisa entregar resultado, né? Então é foda. Exato, exato. Costuma dizer que os analistas eles têm que executar, né? E a direção, o middle management, a direção diz e o middle management, a direção diz o que tem que fazer, o middle management ali, além de ter que absorver o direcionamento, tem que tocar o bumbo para fazer os analistas executarem, né? Então, enfim. Mas, pessoal, com relação à política, eu vou ler para vocês um breve resumo aqui de uma historinha que eu peguei e depois eu vou colocar um ponto para a gente debater aqui, tá? Qual que é o problema aqui? Vamos lá. Sem que ninguém perceba, há muito tempo você vem mostrando a seu superior como fazer o trabalho. Ele depende da sua ajuda para tudo, desde interpretar os relatórios mensais para entender a demanda do mercado,
até acalmar os acionistas irritados. Nossa, O problema é não vai dar muita coisa, não. Diego, Ai, 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 ai. tá muito ruim, Eu Diego, vou te seu zoar áudio. agora. Deixa eu tentar tirar o Alice aqui, só um minutinho. Acho que eu vou também tirar a minha câmera para ver se também. Vou fazer isso também. Melhorou, gente? Não. Não? Agora aparentemente sim, mas no início do seu áudio não. Vamos lá. Tenta aí, Tem hora que tá Diego, vai. metalizando. Vamos tentar. Melhorou um pouquinho sem o... Melhorou, Parece que sim. Vamos lá. Vamos tentar aqui. Qualquer coisa eu mudo de cômodo aqui, porque às vezes o negócio oscila mesmo. Então, o que que acontece? Deixa eu ler para você a persona, para vocês a persona antes de a gente debater, tá? Vou ler de novo. Sem que ninguém perceba, há muito tempo você vem mostrando a seu superior como fazer o trabalho. Ele depende de sua ajuda para tudo, desde interpretar os relatórios mensais para entender a demanda do mercado, até acalmar acionistas irritados. O problema é que só o nome dele aparece à frente dos projetos. Você se sente um contra-regra por trás das cortinas. É você quem comanda o espetáculo, mas é ele que aparece no palco e recebe os aplausos. Conseguiram entender? Ouvir? Sim. Exatamente o que as meninas falaram aí, que viveram. Exatamente o que você falou, né, Poli? Exato. Por que vocês acham que isso acontece, cara? Tenho duas sugestões aqui. Acho que a primeira que dá para entender aqui é a insegurança, né? Que nem você colocou bem, Poli. Assim, a gente tem que entender que as pessoas, por mais que sejam gestores, estejam em cargos acima do seu, elas podem ser tão ou mais frágeis do que você. E isso é uma condição humana, né? Ninguém escapa disso, né? E essa insegurança, ela pode vir de uma baixa autoestima, baixa autoestima. Alô? Oi. Estamos te ouvindo sim, Diego. É só a galera também desligar o microfone e fica tudo certo. Ah, perfeito. Qualquer coisa me interrompam aí. A autoestima no sentido de que ela tem muita dificuldade e pensa que é incapaz frente aos seus subordinados. Os subordinados só podem simplesmente ter habilidades específicas além das dela, o que é nenhum problema, para quem sabe que isso é um ativo e não um passivo, mas ela não admite, porque isso para ela representa uma ameaça. Isso acontece muito, tá, gente? E outra coisa que eu vejo bastante são pessoas que são novas no cargo, tá? O que acontece? Quando a pessoa ela é nova no cargo, ela está descobrindo a cultura organizacional da empresa nova, né? Significa que quando você entra no mundo novo, você vai assumir uma equipe ou vai ter pares do lado que já estão lá, já conhecem os processos, já conhecem já sabem navegar, quem são as pessoas, onde conseguir as coisas. E quando você entra, fala, poxa, é como se você tivesse que alcançar digamos, essa condição que você não tem. Então, automaticamente, você fica reativo quando você se depara com uma situação dessa. Então, são pessoas que tendem a ficar extremamente desconfiadas e, de fato, uma das reações dessa desconfiança, dessa insegurança, é fazer com que elas filtrem, elas barrem qualquer tipo de visibilidade e de exposição de quem está embaixo dela. Eu tive um chefe que ele tinha esse problema. Só que a gente vai ver depois que é tudo como você entende a pessoa, não significa que ele não quer que você cresça.
que às vezes o cara ele prefere ter reuniões particulares, ele prefere ter uma relação, ele funciona de uma maneira diferente. Enfim, essas duas coisas é que me saltam a visão, assim, quando eu vejo esse tipo de comportamento. Alguém quer colocar mais algum ponto que talvez eu não tenha colocado aqui? Diegão, cara, eu concordo contigo, mas em parte eu discordo, porque eu sei que existe a insegurança quanto a isso, eu concordo sim, mas eu acho que o ato da pessoa assumir, né, vamos colher os louros do outro, está muito mais relacionado a caráter do que a insegurança. Eu, particularmente, não curto muito isso não, bicho. Eu acho que você consegue receber os créditos como líder, levando o time junto, sem precisar fazer isso, entendeu? Na minha Aham. opinião. Sim, total. Eu não tô nem falando, eu não tô nem qualificando, tá? Eu tô querendo saber de onde vem primeiro. Porque, Ah, de fato, quando você tem uma situação dessa, cara, a história é triste, a gente sabe onde dá já. Ou você perde o talento, ou você simplesmente se ferra em algum momento que você vê que, cara, os teus pares, os teus superiores começam a entender que você está se apoiando numa pessoa ali sem qualquer tipo de generosidade ou de justiça mesmo para com aquela pessoa, né? E aí, qual que é o ponto? O que que a gente tem que fazer numa situação dessa, né? Uma coisa interessante que tem a ver com, primeiro, reconhecer esse problema, né? Cara, às vezes você fica meio desconfiado. Cara, se convença de fato que você está tendo esse mega problema com o seu chefe, que não é uma impressão, porque se você descobre automaticamente que você está sendo podado e você está sendo prejudicado por conta disso, você vai para o próximo passo, que tem duas coisas, né? Primeiro é você tentar saber como ele funciona. Porque, assim, se o cara tem problema de caráter, ele não te dá visibilidade para você crescer, você tem duas formas de tratar assunto. Confrontar ele, o que talvez não te ajude, a não ser que você tenha uma base boa de relacionamento, a gente já vai tocar nisso, ou tentar entender por que, como é que você consegue fazer uma negociação de fato, entendendo como ele funciona, para você desamarrar essas travas, que é uma deficiência dele, mas você está ali para, cara, crescer e ele, se ele é um obstáculo, como é que você dissolve essa pedra, né? Digamos assim. Primeiro ponto que eu vejo, que já aconteceu comigo, assim, todo vendedor, tudo na vida, né, dentro do corporativo, de fato, é uma venda de alguma coisa, né? Então, é, eu tinha um cliente que, puta, cara, eu não sei se eu já contei essa história para vocês, toda vez que a gente dava, a gente tentava colocar uma proposta em N frentes, o cara vinha e batia que nem louco, não tinha nem dó, assim, o cara, puta, do mal mesmo, assim, sabe? Tipo, queria fazer você sangrar para você, como instrumento de fato de pressão e negociação para conseguir o que ele quer. Isso ia ser do jogo. E aí o meu gestor falou o seguinte para mim, Diego, no dia que você conquistar esse cara, eu acho que você vai ter uma vantagem competitiva com todos os teus concorrentes, porque ele não é assim só com você. Ele é assim com todo mundo. Ele é cavalo, porque ele é mal amado, ele trata todo mundo assim, né? E já que ele trata todo mundo assim, e você entender que, de fato, teu chefe não tem problema só com você, tem problema com toda a equipe, como é que você consegue destravar ele, já que a relação profissional ela não evolui, saber como a pessoa funciona no sentido de que, cara, gostos semelhantes, porra, no happy hour, trocar uma ideia, saber como é que o cara funciona, no que ele gosta de falar,
Só que o que que acontece? Geralmente, as pessoas conseguem convergir pelas semelhanças e não pelas diferenças. Assim, de novo, o cara é um escroto, um cuzão. Você hoje está debaixo dele e você não tem um plano B, infelizmente, para poder colocar em prática hoje. Então, como é que você consegue chegar perto desse cara para poder estabelecer um vínculo e deixar, cara, colocar de fato o que você pensa, saber como é que você pode contribuir de fato com trabalhos, mostrar o teu comprometimento, abrir outras frentes para melhorar o relacionamento com ele. Acho que uma das coisas é entender como essa pessoa funciona, não do lado profissional, que você já entende, mas do lado pessoal em outra frente, porque você entendendo como ela funciona além do profissional, você pode trazer isso para o profissional, entendeu? Estabelecer uma relação com ela. E também, de alguma forma, colocar à prova o seu viés. Porque, assim, é aquela coisa, né, gente? A gente pode aqui estabelecer uma tese de que, eu estou sendo injustiçado porque eu sempre faço o trabalho, é ele quem parece. Cara, assim, existe a nossa visão, a visão dele e a verdade, né? Costumo falar isso. A gente tem a impressão que a gente está sendo, digamos, sendo contra a regra, como a persona diz ali. Mas será que a gente está sendo mesmo, cara? Né? A gente sempre lá no Critiquei, a gente faz essa provocação. Então, uma das formas de você colocar à prova esse seu entendimento para saber se há um viés ou não, é de fato você tentar conhecer a pessoa de um outro prisma, né? Porque às vezes, cara, a pessoa ela funciona daquele jeito e não é que ela está te desmerecendo ou deixando de dar visibilidade para o seu trabalho. É porque simplesmente ela entende que pô, ela consegue, ela quer tratar com você só em particular. Eu acho que tem casos e casos, entendeu? É que essa questão, existe a questão escancarada, que é simplesmente a pessoa ser, o gestor ser um cuzão e não deixar você aparecer, e é sempre isso repetidamente. E existe aquelas situações onde você gostaria de aparecer mais e você não aparece. Então, é por isso que é tudo muito sutil e muito, digamos, tênue, né? A gente tem que ler essas situações e saber como endereçar. E também, nada impede de você tentar desarmar a pessoa, né? Como é que a gente desarma a pessoa? Cara, se você está num projeto onde teu chefe, de alguma forma, te ajudou a concluir uma tarefa, ou te ajudou a você atingir um objetivo, independente desse defeitão que ele tem de não te dar visibilidade, cara, chega para um superior ou para um par, elogia teu chefe. Elogia. Pô, e agradece a ele a ajuda que você recebeu, tal. Por quê? Porque, de novo, né, em vez de você confrontar, você baixa as defesas dele. Ninguém está falando para ser submisso aqui, não é isso. A questão é, a política, ela às vezes exige estratégias para que você possa conseguir os teus objetivos de uma maneira mais inteligente. Esse é o ponto, tá? Porque no final do dia é tudo pragmatismo. Como que eu consigo meu objetivo? Qual que é o meu objetivo? Cara, crescer na carreira, ser promovido daqui a um tempo. Qual que é o meu obstáculo? Meu chefe. Por quê? Porque ele não me dá a visibilidade do trabalho que eu faço. Como é que eu consigo contornar essa situação com um mínimo de impacto? É isso que a gente está discutindo. Tá? Então, pode falar. Isso me fez lembrar de um livro que eu acho que ele chama O Ego é Seu Maior Inimigo, porque isso exige muita leitura fria da gente para não levar as coisas para o lado pessoal e achar que o cara tem alguma coisa contra a gente, que é o seu trabalho que não é bom. Então, você tem que separar as coisas na caixinha, ter uma certa inteligência emocional para fazer essa leitura fria e entender também que isso não é puxa-saco, é estratégia, como você disse, né? Elogiar de forma, em situações que façam sentido,
poxa, você me ajudou, por mais que não tenha sido grandes coisas e que não faça mais que obrigação dele, na nossa visão, mas é um reconhecimento que pode ser favorável, digamos assim, para o teu chefe ter uma visão diferente de você. Perfeito. Então, eu acho que é esse ponto de abrir um pouco mão do ego também. Eu me vejo um pouco, às vezes, em situações assim, e eu me pergunto se o meu ego está sobressaindo a minha razão. Então, acho que vale a pena essa leitura também. Exatamente, porque é aquela coisa, né? A gente costuma aquela visão antropocêntrica, né? Sempre a gente é ao redor do mundo e a gente tende muitas vezes a se vitimizar, né? A gente tende sempre a se colocar no corner, assim, né? Puta, estão me prejudicando, estão me... Não estou falando que não existem situações explícitas, tá, gente? Com certeza tem. Cada um sabe da sua realidade. Mas o ponto é, nas certezas que a gente tem, nem sempre as certezas são tão certezas, tá? Então, existem formas de a gente colocar isso à prova, e a melhor forma talvez seja investigar como que você pode deixar essa pessoa que tem um problema com você ali, aparente, mais maleável, entender o que está por trás dela, como que você pode ganhar pontos com ela, estabelecer uma relação de confiança. Isso é muito importante, tá? É só esse heads up que eu queria fazer com vocês aqui. Eu queria, inclusive, tem um estudo de caso aqui que eu iria ler para vocês. Olha só que interessante. O que aconteceu, tá? Eu tinha um chefe que desaparecia durante semanas e quase não falava comigo, até saber de um novo projeto em que eu estava envolvido. Então aparecia e exigia relatórios, detalhes, qualquer informação. Esses pedidos urgentes vinham sob a forma de e-mails que chegavam às 10 da noite e até mais tarde. E muitas vezes ele levava minhas respostas para as reuniões e dava a entender que o trabalho havia sido feito por ele. Por fim, dizia que eu devia mantê-lo bem informado. Ou seja, é um mau caráter, né? O que eu fiz? O que essa pessoa fez, né? Tentei manter o meu chefe informado, mas ele me ignorava e continua sendo pego de surpresa pelos problemas. Passei a lembrá-lo de e-mails e memorandos que eu havia enviado semanas antes, mas isso o irritava. Comecei, então, a me sentir isolado do resto da empresa. Por isso, decidi procurar os gestores acima dele e perguntar se poderia ajudá-los em suas iniciativas multidisciplinares. Dessa forma, quando ele exigisse saber o que estava acontecendo, eu poderia dizer: fulano já me autorizou, e ele teria que aceitar. Para evitar que meu chefe continuasse recebendo crédito por tudo, eu também passei a deixar claro para todos quais ideias e contribuições eram minhas. Copiava pessoas-chave nos e-mails e enviava para ele. Também comecei a falar mais nas reuniões, a fazer comentários casuais que demonstravam a profundidade dos meus conhecimentos e a acrescentar meu nome nos documentos que elaborava para ele. Então, o que aconteceu aqui? Ele foi mais radical, digamos, esse subordinado aqui. Vamos dar um nome para ele aqui, Alex. E o cara não teve paciência e bypassou, né? Então, a pergunta é a seguinte: se vocês fossem o Alex, vocês teriam feito o mesmo? Enio? Cara, Oi, pode falar. Pode falar. Hein? Bom, tem poucos elementos aí, digamos assim, mas eu acho que eu não faria a mesma coisa tão radical assim. Porque eu não sei também qual que é a relação política do meu chefe com o chefe dele, por exemplo, com a diretoria, enfim, com o conselho, sei lá qual que é o nível. Mas pode ser que fosse um tiro no pé aí também, entendeu? Então, eu acho que é meio complicado radicalizar. Tem termos aí, ele até teve razão, mas essa questão de bypassar, eu acho que na maioria dos contextos pode prejudicar mais do que ajudar. Perfeito. Alguém quer colocar mais algum ponto?
Faria, não faria? Fez certo, não fez? Porque eu vou pensar uma coisa que a Poli colocou ali, que eu acho que é importante, tá? A questão que ele fez certo parcialmente. Eu concordo, assim, porque ele fez certo parcialmente na medida que ele começou a formar alianças com os superiores e os pares do chefe dele, tá? Isso é essencial. Por quê? Porque se você não faz relacionamento, você fica à mercê do que seu chefe tem no futuro para você. Entendeu? Então, assim, se esse ranço continuar, de alguma forma você vai estar exposto, e quando vier qualquer situação onde ele tenha que cortar recursos, você pode ser um dos preferidos. Agora, o que ele não fez certo? Eu acho que ele bypassou ali e deixou claro para mim falar o que foi feito exclusivamente por ele e não pelo chefe dele. Como se falando, pô, eu fiz isso tudo e ele não fez nada. Então, assim, tem que tomar cuidado, porque até esse tipo de postura, não é, apesar de que você queira dar visibilidade ao seu trabalho, isso pode ser um tiro no pé, tá? Inclusive para os superiores do teu chefe. Porra, meu, como assim? Entendeu? De uma hora para outra, você vem aqui, apresenta isso aqui, você se coloca como o dono, se alinhou com o seu chefe, fica uma coisa meio estranha, meio desconfiado, entendeu? Então, eu não iria tão incisivo do jeito que ele foi, mas teria formas de construir relacionamentos que pudessem te dar opções no futuro e as pessoas conhecerem o teu trabalho, né? Essa questão do network é muito importante, né? E outra coisa que acho que vale a pena falar aqui é o seguinte, né? Numa situação dessa, entra em contato com os ex-funcionários desse seu chefe. Por quê? Porque a ideia aqui não é reclamar, não é fazer disso, puta, uma reclamação, porra, o cara é um bosta, que não sei o quê, não me deixa, eu sempre faço tudo, nunca ganho nenhum tipo de reconhecimento. Cara, na verdade, você tem que pegar o feedback das pessoas para saber como que é o estilo desse cara, né? Como que ele trabalha, né? Como que ele funciona, né? Porque uma coisa é ele ter o problema com você. A outra coisa é ele ter problema com toda a equipe. Então, digamos, se esses ex-funcionários falam assim para você, puta, ele é assim mesmo, o cara é foda, puta de um cuzão, gosta de enfeitar o pavão lá com o trabalho dos outros lá para a diretoria, e ele não, cara, ele não dá nenhum tipo de visibilidade, nenhum crédito. Aí é um problema de postura dele, né? De má gestão dele. Então, talvez não fazer nenhum tipo de denúncia, porque o elo mais fraco sempre é você, mas apontar caminhos, tentar apontar caminhos, uma situação difícil dessa, pô, que faça você deixar para ele claro, assim, puta, cara, eu sou um cara extremamente comprometido com a estratégia da companhia. Eu sou super preocupado e busco melhorar os processos. Tudo que eu faço aqui nos relatórios é para a gente poder, como um time, ganhar junto, ter uma visibilidade boa lá para a diretoria. Como que a gente pode trabalhar junto para que isso aqui não aconteça? Eu sei que aí é quase que um confronto, né? Mas você precisa, digamos, quando você tiver decidido a confrontar desse jeito, de duas uma, você tem que ter um plano B, tem que estar engatilhado com uma outra pessoa ou com uma outra, sei lá, se o cara vier para cima de você, você tem que saber o que vai fazer. Ou você, de alguma forma, do que a gente falou lá no começo, de alguma forma estabelecer um canal de confiança
para você deixar bem claro que você é um cara comprometido e quer crescer na companhia. E para isso você precisa da ajuda dele para poder, sei lá, oferecer desafios, maiores desafios, ou seja, puta, qual é um trabalho mais complexo que eu posso fazer, que eu possa, pô, mostrar o meu trabalho para a diretoria ou para um parceiro e tal. Não, no maior jogo limpo mesmo, assim, sabe? Mas esse canal ele precisa ser construído de alguma forma, né? O que não dá é deixar como tá, né? Porque, assim, se isso permanecer do jeito que tá, ponto, isso para ele, de novo, a gente comentou aqui, é verdade, isso vai sentir no médio e longo prazo, mas você tem que estar aberto para mudar de emprego, cara, porque isso você não vai a lugar nenhum com um cara desse em cima de você, entendeu? E outra coisa que a gente falou aqui, que tem que reforçar, interagir com os colegas dele, né? Então, olha só que interessante, na IBM, você, por exemplo, você tem níveis, a gente chama de bandas lá, que são níveis de senioridade, né? Analista, coordenador, gerente, aí banda 6, 7, 8, 9. Por exemplo, um analista, um coordenador, que é um banda 6 e 7, ele tem sempre um processinho de crescimento de curto, médio e longo prazo. E esse curto, médio e longo prazo, ele é costurado através de um mentor. Quem que é esse mentor? Esse mentor ele pode ser do nível do seu chefe, atrelado ou não à área dele, pode ser uma área completamente diferente, esteja em conexão com o próximo passo que você queira dar na carreira, tá? E aquela coisa, tá, gente? Eu tô falando de uma IBM aqui, tem empresa, existem realidades onde esse tipo de processo não existe. É por isso que eu tô falando que, diante da dificuldade, crie as suas oportunidades, tá? Não fique para, puta, a empresa não me dá o suporte, não tem um processo de RH, que, puta, de busca de mentor, eu não consigo ter um projeto de desenvolvimento. Cara, cria, vai atrás das pessoas. Quem tem boca vai a Roma. Puta, quero aprender, eu adoro o negócio da empresa. Como é que eu faço para poder aprender isso aqui? Busque aliados, entendeu? Pavimente o seu futuro dentro da empresa. Isso aí, cara, foda-se o chefe. O chefe ele pode ser um prego no seu caminho durante um tempo. Mas se você quiser, você pode fazer aliados, fazer alianças, escolher os seus mentores, marcar reuniões periódicas para... vai lá, Inho. Volta aí depois, cara. Para você monitorar esse teu desenvolvimento. Então, só voltando lá no processo da IBM, que o RH, a IBM, ela incentiva os funcionários? Cara, se você é um coordenador hoje de uma área de finanças e você quer ir para vendas, cara, pegue um mentor, de preferência da mesma banda do seu gestor, só que em vendas. Geralmente, essas pessoas, elas se falam sempre, porque são do mesmo nível ali, trabalham na mesma unidade de negócio, enfim, todo mundo vira uma empresa matricial, são unidades de negócio, então, geralmente, tem contato ali recorrente. E o que acontece? Quando você tem um mentor, além de te dar um farol dos gaps que faltam para você, do teu cronograma de estudo, do teu cronograma de habilidades que precisam ser preenchidas, ele automaticamente fica sabendo do teu comprometimento, fica sabendo da tua intenção de crescer, sabe quem você é, sabe como é que você trabalha. Então, você imagina se você não tem esse mentor e você ficar à mercê do que o seu chefe, que é um puto, um cuzão, que é um mau caráter, você fica à mercê do que o seu chefe vai fazer com você no futuro. Então, você não tem a quem recorrer, porque as pessoas não conhecem você, não sabem do teu trabalho. Às vezes você está trabalhando remoto, né? Você não tem como dar visibilidade ao teu trabalho, porque o teu chefe não dá. Então, essa questão das alianças, buscar os mentores, te dá, digamos, uma retaguarda, caso aconteça alguma coisa, você cair na mão de um mau gestor, né? Então,
essa questão dos mentores, eles me ajudaram bastante. Eu tive ótimos mentores na IBM, né? Inclusive, eu falei, puta, eu quero ser um executivo de vendas daqui a 3 anos eu quero atender esse cliente. Cara, para você atender esse cliente, você vai precisar ganhar experiência com essa ferramenta, passa um tempo com esse executivo de vendas, visita o cliente, veja como é que funciona dentro do cliente, a realidade dentro do cliente, para você faz relacionamento com aquela conta que atende aquele cliente. As pessoas vão conhecer quem é você e quais são as suas habilidades. Isso lá na IBM a gente chama de shadow, né? Quando você está muito interessado numa vaga que, puta, daqui a 3 anos, sei lá, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, puta, você já 1 ano antes ou 2 anos antes, cara, eu quero fazer um shadow com esse cara dessa área, porque daqui a 2 anos eu quero estar lá naquela área. E a companhia ela incentiva muito isso, porque o portfólio é muito grande. Então, quanto mais pessoas eu tenho conhecendo do meu portfólio ponta a ponta, mais eu tenho liquidez desses profissionais nas áreas críticas que a companhia precisa, né? Então, uma coisa é a gente, diante de uma figura... Porque uma coisa é o seguinte, tá, gente? Tem que saber se a empresa ela está no mesmo, digamos, na mesma vibe do que o gestor. Às vezes o gestor, ele tem um problema, né? O cara é mal amado, tem um trauma, ele é inseguro, ou o cara é cuzão mesmo, ele foca nos objetivos pessoais e foda-se o resto e tal. Mas às vezes, quando você vai no escritório lá e você começa a conversar no corredor, você tem contato com outras áreas, você percebe que a empresa é muito boa, né? Então, a cultura organizacional, às vezes, não tem a ver com clima organizacional, que é diferente. Clima é sempre pontual. Clima, quem contribui com o clima é a equipe e o gestor. Pontualmente ali no silo, né? Cultura organizacional, a gente fala de valores que as pessoas, em tese, dentro de uma empresa, partilham, né? E praticam todos os dias. Então, se for esse o caso, cara, assim, quase que certeza que você tem que sair debaixo desse cara e continuar essa carreira em outra área dentro da empresa, né? Então, não sei se vocês têm alguma situação em que vocês precisaram mudar de emprego dentro da empresa por conta da dificuldade de conviver com pares ou com gestores, mas que aí seguiu no caminho certo à medida que vocês mudaram. Aconteceu isso já com algum de vocês? Cara, tá acontecendo comigo agora. Eu tô a fim de buscar outra empresa por conta disso. Aham. Não tô com energia para ficar disputando visibilidade, entendeu? Uhum. Não tô nessa vibe, não. É mais pela cultura, Emerson, ou mais por causa da logística? Você quer ficar mais em Curitiba? Como é que é? Não, na verdade, não é nem por causa disso. Assim, defesa de projeto mesmo das pessoas. E fica discutindo sempre para tentar vencer ali quem é que tem razão, quem está entregando e desqualificando as coisas dos outros. Então, você tem seis diretores na empresa. Nesse momento, tá os seis, cada um por si. Então, tá foda, Uhum. foda. E aí tem muito a ver com a cultura da empresa também, que de certa forma inflama, né? Porque se desse um basta e falasse que queria todo mundo focado no seu objetivo, né? Às Uhum. vezes até fala em reunião, mas na prática inflama, porque chama um aqui, chama outro ali, e aí Uhum. pergunta uma coisa para um, pergunta para outro, de repente está um atravessando o outro de novo, entendeu?
É aquela coisa, né? Às vezes você precisa saber muito bem em quem confiar, porque dependendo do contexto ali, é perigoso, né? Até você, você dividir ali os teus planos ou o que você pensa com pessoas ali que tem uma agenda pessoal por trás, né? Enfim. Sim, é justamente isso, agenda pessoal. Agora você comentou o negócio do clima, né? Uhum, O clima realmente ele é pontual, é situacional, né? Eu já uhum, vi realmente eu estou nessa empresa há 9 anos, então já vi diversas alterações de percurso nesse meio tempo aí, muita gente entrando e saindo também nesse tempo, e você tem época que é todo mundo good vibe, tem época que é todo mundo numa vibe focada, você tentando ajudar, e de repente sai algumas pessoas que são pessoas-chave, muda a presidência às vezes, e aí vem outra direção, e aí bagunça tudo de novo, para de focar, aí começa com visão só financeira, ou visão... uhum. Tem que ter um equilíbrio, né? Se tem uma visão só comercial, É, vira a farra do boi, né? E se tem uma uhum, visão só financeira, fica complicado porque você começa a perder o lado humano da tratativa com as pessoas. Então, uhum, mas tudo isso tem a ver com quem está na liderança e o objetivo da empresa naquele momento. uhum, uhum. Você tocou num ponto interessante que aí me puxa o gancho até para colocar um ponto super importante que eu esqueci de comentar aqui. É muito importante, pessoal, a gente dominar o organograma da empresa, tá? Quando eu digo, no caso da IBM, complexo pra cacete, meu, dominar o organograma, porque toda hora muda, cara, e aí vai um para lá, outro para cá, some unidade de negócio, cria unidade de negócio. Tem empresas que é mais fácil. Por que que eu estou falando isso? Porque sempre é bom saber para onde a empresa está indo, né? Onde que estão os negócios mais relevantes e onde pode estar o lugar onde você vai performar melhor, né? Que nem a IBM, ela tem, na minha realidade, ela tem diversas unidades de negócio onde é impressionante. Eu saio para conversar com os colegas no corredor e são ex-colegas da minha unidade de negócio que já estão... É porque eu trabalho no banco, né? A IBM tem um banco dentro dela e tem as unidades de negócio mesmo, são os produtos que a IBM vende, né? Eu sou tipo um cara financeiro ali que estou em todos os projetos, mas é uma venda financeira estruturada, é uma coisa um pouco diferente. E essas pessoas que passaram por onde eu estou agora, mas que estão na IBM, elas falam o seguinte: Diego, cara, não tem nada a ver com o clima que existia entre o pessoal lá de IBM Finance, onde todo mundo se ajudava, a galera perguntava se precisava de ajuda, ia atrás, puta, todo mundo se preocupava um com o outro. Cara, aqui onde eu tô, é cada um por si, Deus por todos, salve-se quem puder, cara. Você tem que aprender na marra e, cara, se você perguntar pro outro ali, dependendo de quem for, o cara faz cara feia ainda. Então, tô tendo que aprender a fazer os treinamentos tudo aqui por mim mesmo, porque, cara, parece que eu tô em outra empresa. E é verdade, chega a ter culturas diferentes, né? Óbvio, você fecha lá em cima, numa organização desse tamanho, você tem valores comuns, você tem ali toda uma estrutura própria, tal, mas dependendo do modelo de negócio, de cada unidade de negócio, as pessoas elas agem diferente. Depende muito, inclusive, do produto que se comercializa, né? Então, saiba muito bem o negócio da tua empresa, porque é importante para você saber qual que é o teu futuro próximo, né? Se não cabe com aquele gestor, porra, puta, a empresa parece que está crescendo bastante,
nessa vertical aqui. Puta, acho que eu gosto, tem a ver comigo, com a atividade que eu faço. Quem que é essa pessoa dessa vertical que está num cargo de liderança ali acima do meu, que pode, puta, me contar um pouco mais do negócio, toma um café comigo, puta, mostrar interesse, qual é o tipo de treinamento que eu tenho que fazer, para que no médio e longo prazo, 1, 2 anos, eu esteja elegível a ter uma oportunidade de concorrer a uma vaga quando abrir. Né? Isso é um baita insight aí que me ajudou e que vai me ajudar, tá, gente? Porque eu tô passando por isso. Hoje eu tô numa posição dentro da IBM, onde dentro da minha unidade de negócio é impossível crescer mais. Se eu for promovido mais uma vez, é para ser diretor-geral da unidade de negócio. E não tem perspectiva. Então, por exemplo, a IBM tá virando autoridade, está crescendo na área de sustentabilidade. Eu adoro o tema. Eu estudo, eu gosto de ir atrás do que está acontecendo no mundo e tal. Como que eu consigo pegar o conhecimento que eu já tenho, conhecimento em finanças, a minha trajetória de conhecimento dos processos da empresa, o meu conhecimento de cliente, e estudar os produtos que ele me entrega de tecnologia, mirando sustentabilidade, como que eu consigo fazer disso um ativo para mim, né? Então, é um próximo passo que eu quero dar na minha carreira, que está intimamente ligado com o que a gente está falando aqui. Certo? Alguma situação que queiram dividir aí? Algum problema que estão passando pela carreira e querem dividir aqui no grupo para a gente poder discutir? Sim, como é que Ô, tá? Diego, Diga aí, Ana. não, só um comentário rápido. Uma das coisas que eu acho difícil com o mercado aquecido, igual está atualmente, é a gente planejar nosso futuro em uma empresa a longo prazo, sabe? Igual você falou, há 2 anos para chegar no ponto X dentro da empresa. Existe alguma forma que você acha que a gente pode, tipo, igual, assim, você gostou dessa empresa e trabalha nela há mais tempo. Como que a gente pode chegar nessa questão de encontrar uma empresa que realmente nos completa, sabe? Eu acho que essa que é a questão. Eu acho o seguinte, cara, hoje a gente fala bastante isso no Critique. Eu acho que cada vez mais os recrutadores, as empresas, elas estão buscando profissionais que entregam. O que você já entregou na vida durante a tua trajetória, né? E aí, todo mundo aqui já tem digamos, uma boa trajetória aí para poder contar. Enumera quais são os projetos que você já participou, que você já entregou, o que você contribuiu, o que você entregou de resultado, né? E antes de você se candidatar a uma outra empresa, porque você não está contente com essa, procura permanecer, se não com um gestor que você não suporta, mas de alguma outra forma, em outra função, tenta se remanejar para pelo menos permanecer por 2 ou 3 anos. Por quê? Porque quando você vai mudar de carreira e você vai aplicar em outras vagas, uma das perguntas que os recrutadores fazem é justamente o porquê que você decidiu mudar de empresa, né? E aí ele vai ver lá que você, porra, se você tem um currículo onde você fica 6 meses numa empresa, 7 meses no outra, 1 ano no outro, fala, porra, esse cara fica pingando de empresa em empresa, foda, né? O cara vai vir aqui para dentro da minha casa e vai pingar também. Agora, se você já tem 1, 2 anos ali, 2, 3 anos, onde você, nesse tempo, fez projetos específicos, que você trouxe melhorias e resultados pontuais, você pode contar para esse recrutador, não tem problema nenhum, porque aquilo que você entregou passa a ser seu ativo, tem que estar no seu currículo, entendeu? Então, agora, qual é a empresa que te completa, cara? É aquela coisa, né? Eu
eu até hoje tenho dúvida se a IBM é uma empresa que me completa, porque isso aí a gente vai descobrindo com a nossa experiência, né? A experiência, ela é uma soma de retalhos do que vem a ser um mundo ideal no futuro, né? Você imagina, né? Para a molecada hoje está começando com 17, 18 anos no mercado aí, tempo curtíssimo para poder escolher a empresa que vai trabalhar, porque às vezes tem muita pressão, precisa ganhar dinheiro e tal, e vai ter que ir tateando. O cara não gosta da empresa, vai para outra. Ou insiste em ficar. Geralmente, o que acontece? Quando o cara se identifica com um multinacional grande, é uma carreira mais lenta, mas é uma carreira mais, digamos, firme, consolidada. Startup é mais vida louca, mas a chance de você virar um C-level de startup e crescer rápido é maior também. Então, é tudo do jeito do que você gosta e do que você se identifica, a sua forma de trabalho, né? Mas é assim que eu vejo. Eu não sei, essa que Posso você... fazer uma Muito bom. contribuição? Claro, diga aí, Poli. Eu acho que vale a pena uma análise também, dependendo da situação atual, né, daquilo, do que é permanente e do que é passageiro, aonde você está agora, e o que te incomoda, assim, o que é tolerável e o que é intolerável. Porque você começa a ter uma perspectiva, poxa, isso aqui é uma fase, vai passar, mas tem outras coisas que me atraem muito, eu gosto muito, e talvez dificilmente eu vou encontrar isso em outro lugar. Então, assim, pelo menos antes de tomar a decisão, é saber os prós e os contras, assim, os riscos, entre aspas, que você corre ficando ou saindo, né? Se está intolerável, se está insuportável, aí, de repente, a situação é outra. Agora, se não, tá ok, mas tem algumas coisas que me chateiam, é meio que tipo um relacionamento, sabe? Você tem que entender aquilo que pode mudar e aquilo que não tem jeito. Exatamente, né? A gente não pode ser traído pela história da grama do vizinho, né? Vamos lá. Né? A grama do vizinho é sempre a mais verde. Ah, vou para a grama do vizinho. Chegando lá no vizinho, eu percebo que ela não é tão verde assim. Ela é verde, mas ela tem umas lamas, uns buracos aqui, meu, entendeu? Então, assim, puta, onde eu tava lá, na verdade, tinha... Então, assim, é o que eu sempre falo, cara. A gente tá numa geração onde a molecada, ela tá enchendo o saco, tá mudando, tá pulando de carreira em carreira de uma maneira muito fácil. E o segredo desse jogo é você entender, se autoconhecer para saber se aquele trabalho que você tá, de fato, tá te prejudicando, tá tirando a tua saúde. Cara, é complicado você, a longo tempo, porque assim, nenhum CNPJ vale um AVC, né? Nenhum AVC vale um CNPJ, como já dizia o poeta, né? Então, assim, se tá tirando a tua saúde, cara, se tá tirando a tua gana de viver, é um problema. Agora, se por um acaso você não está gostando da tua atividade, você olha, puta, a empresa é legal, eu posso mudar de emprego aqui, ou eu posso, é uma questão pontual com o meu gestor, mas você ganha um bom salário, você tem bastante benefício, você, porra, tem uma retaguarda, você tem que começar a pesar da maneira correta isso aí, entendeu? Porque tudo que é ruim pode piorar, tá? É sempre essa perspectiva que a Poli trouxe bem aí, que acho que é importante também pra caramba. Entendeu, Enio? Sim, muito bom, Diego. Essa questão de tentar viver o momento da empresa, né, e entender que ela vai passar por um momento de alteração, né, e que talvez se eu tiver lá ainda, esse momento vai ser benéfico para mim, é o que me mantém hoje lá, sabe? No caso, assim, e também a quem eu me reporto diretamente, que é uma pessoa fantástica, sabe? Então, assim, essa ideia de longo prazo, é igual você falou, a gente está tão imediatista hoje que fica meio difícil eu me imaginar, igual eles me perguntaram quando foram me contratar, se imagina daqui 10 anos na empresa. Eu vou falar a verdade, não, me imagino na roça, morando na roça, cultivando o próprio alimento de preferência, sabe? Mas
mas assim, a curto prazo, realmente é o que nós temos, né, no momento. Então, assim, é bem interessante ter essa análise, né? Eu gostei muito aí da colocação de vocês dois. Muito obrigado. Esse é o tipo de... Posso comentar aqui um negócio também? Manda ver, manda ver. E aí é palpite, mas assim, é dado de mercado, né, cara? Por mais que você planeje uma transição de carreira e enxergue aquela empresa A, B ou C como uma empresa dos sonhos, existem diversos fatores externos que não vão garantir que dê certo lá. Então, o que tem de relato de colega que me fala, a empresa GPTW, a empresa dos sonhos, quero muito ir trabalhar lá, pode acontecer de você ir e não curtir. Ver de fora é uma coisa, quando você vai viver é outra, né? Então, mesmo que você faça o movimento B, é bom ter um movimento C também já planejado, porque não é o ideal, mas pode acontecer, né? Eu vi hoje um relato, inclusive, no LinkedIn, por exemplo, dessas demissões em massa, foi de uma demissão que aconteceu com uma moça no C6. Ela estava empregada, trabalhando há um bom tempo em uma empresa, aliciaram ela, fizeram a proposta para que ela fosse lá para o C6, cobriram alguns pacotes que ela tinha, ela comentou que estava bem lá, ela topou esse desafio e nessa leva de demissões agora ela saiu. Então, nunca vai ter 100% de segurança, sempre vai ter um risco, né? Então, o que a Poliana comentou e o que o Diego comentou também, o que eu te diria é avalia, põe na ponta do lápis e avalia se você quer arriscar ou não. Ou se vale a pena manter a pegada e esperar um pouco mais. Lideranças no topo de carreira, né, C-levels da vida mudam também. Então, sei lá, às vezes se tiver tendo um problema por causa de um C-level hoje, esse C-level, você tem que fazer a leitura para entender se essa pessoa tem longevidade na empresa, né? Exatamente. Exato. E, cara, se eu puder indicar um livro para vocês, tem um livro muito bom do Walter Longo, que chama Vítimas do Critério. Esse é Como Tomar Decisões em um Mundo de Transformação. Esse livro é muito bom, ele me abriu para algumas questões que diz respeito à nossa geração mesmo, né? Eu estava conversando com a minha tia esse final de semana. Aí, cara, eu como uma tia que sabe muito mais da família lá de trás do que a minha mãe, eu falei, cara, vou trocar uma ideia com a minha tia aqui para saber, pô, eu sou curioso para saber como é que funcionava lá atrás as coisas, né? E ela me contou que o meu avô teve a profissão escolhida pelo meu bisavô. Então, meu avô teve um irmão. Os dois não tiveram como escolher sua profissão. Quem escolheu foi o meu bisavô. O meu avô foi alfaiate e meu tio Neri foi ser barbeiro. Como o cara, vai fazer um menor aprendiz, vai aprender com outro alfaiate, vai aprender com outro barbeiro. Isso naquele tempo. Então, o cara não tinha nem condição de escolher a profissão dele. Na geração do meu pai, já houve uma geração que buscou emprego para poder, por causa do salário. Né? Por causa do salário, manter as contas ali, isso na trajetória de crescimento econômico do país, né? E aí, por exemplo, você pega... Os meus pais não têm curso superior, né? Minha mãe é da Petrobras, meu pai é do Porto de Santos. Então, já é uma outra lógica. Quando veio a minha geração, o sonho do meu pai, já com relativa liberdade para eu escolher um pouco meu futuro, mas meu pai deixava bem claro para mim, Diego, você precisa entrar numa grande empresa para fazer tua carreira e dar um salto, cara, assim, do que eu não consegui ter, eu tenho absoluta certeza que você vai conseguir. Então, o sonho do meu pai sempre foi que eu entrasse numa grande empresa e fizesse uma carreira, né? E, por coincidência, enfim, eu consegui fazer isso. Essa molecada que está vindo aí, que está acontecendo agora, ou o meu filho que vai escolher uma profissão no futuro, não tem mais essa lógica de um direcionamento. Porque uma coisa é você ter atrás pessoas que apitam o que é melhor para a sua vida, e aí
beleza. Se você não se rebela, existem duas formas, rebelar ou acatar. Se você se rebela, vai por sua conta e risco, um abraço. Se você não se rebela, você não tem um menu, você tem ali já um direcionamento. E é só você, cara, trabalhar e construir teu patrimônio. Agora, a molecada, ela sai no mercado, porra, tem uma porrada de opção, cara. O cara pode ir para tecnologia, o cara pode ir para esse negócio de mídia aí, de youtuber, rede social, a quantidade de profissões e cursos. E olha, nem necessariamente faculdade. É absurda. Então, a gente está vendo meio, digamos, até meio assustador, porque essa geração, ela vai encontrar desafios que eu não tive, que meu pai não teve, meu avô não teve, meu bisavô não teve, que é o critério, cara. É assim, a gente não tem uma, é, é, uma capacidade de tomar decisões racionais diante de um cardápio imenso que é o que a gente tem hoje. Então, essa é a discussão filosófica que esse livro traz aí do Vítimas do Critério. Consegui fazer um link aí com uma conversa de família que eu tive esse final de semana, mas só para dar uma ideia do que o livro aborda aí, que eu acho que vale a pena, quem se interessar aí, fica à vontade aí, é um livro que eu gostei bastante. Ótimo. Beleza, gente? Todo mundo já está com o link, com o e-mail para acessar a Escola do Trabalho lá? Já. Sim. Legal. Sim. Muito bom. E a ideia é que a gente vá, com o tempo agora, populando de conteúdos lá, colocando mais masterclass e aprofundando outros temas como esse aqui que a gente acabou de... Assim, há uma plataforma que, cara, cresce para frente, cresce para os lados, entendeu? O nosso foco é exatamente um dos temas que a gente conversou aqui hoje. Tá certo? Show. Certo. Show. Então tá bom, gente. Valeu, hein? Obrigado. Diego, E desculpe a Diego, oscilação do sinal. Fala, Fê. Diego. Então, é só fazer uma sugestão aqui, porque eu sou cara de pau mesmo, falo mesmo. É o seguinte, já que vocês estiveram aí, já inauguraram a Escola do Trabalho e tudo mais, quando a gente inaugurou as aulas aqui de Zangão Mentorado, não houve, assim, vamos dizer, um full house, vamos chamar assim, porque, assim, na primeira mentoria, o André não pôde, né? O Geiger não pôde, porque ele estava com algum compromisso e tal. Vê se vocês um dia conseguem pensar, não precisa ser para o mês que vem, não, mas, assim, programar um full house, que estejam os três, assim, porque nunca teve. Ah, uma trinca de 3, né? Exatamente. A trinca de 3. O full house é uma boa, né? Porque aí... Canastra toda aí. Exatamente, eu chamo de full house, porque realmente quando vocês muito bom. três estão na mesa lá, eu chamo de full house. Eu falei, vou fazer um full house com a gente também, assim, porque realmente, desde teoricamente, o primeiro deveria ser, né? Mas acabou que não houve, né? Porque o André estava ocupado. Aham. Vamos fazer sim. Eu vou levar isso para dentro de casa aqui, eu falar com a Bia. Vamos escolher um tema. A próxima mentoria dos Zangões a gente tenta fazer com os 3. Ou a gente faz... que eu não sei se lá na Escola do Trabalho está habilitado para fazer mentoria coletiva. Então, talvez tenha que ser no Zoom. Mas depois, a nossa ideia é tombar todos esses conteúdos que a gente grava de alguma forma, nem que seja disponibilizado só o áudio, lá na Escola do Trabalho, sabe? Para a gente não perder o conteúdo. Então, mas de forma que vocês, os zangões, tenham um acesso exclusivo, tá? Então, a gente vai tombar todos esses conteúdos, as mentorias que a gente já fez, de quem é zangão, lá para a Escola do Trabalho, para fazer aqui um espaço único para vocês, ou fazerem as mentorias que a gente faz aqui no Zoom, ou consumir os conteúdos que a gente já estendeu para acesso livre de vocês aí, tanto das masterclass quanto das trilhas, tá bom? Show. Mas eu vou ver isso aí e volto para vocês, tá? Esse full house aí, gostei da ideia, cara, tá na hora já. Tá bom. Beleza? Então, tá Diego, bom. amanhã eu te chamo aí no privado para a gente Vamos falar. seguir aquela conversa lá. Me chama, cara. Você tem meu celular, cara? Eu vou te mandar um oi aí, só para você ter, aí a gente vai Beleza. conversa. Beleza? Beleza.
Valeu. Beleza. Beleza, valeu, Valeu, pessoal. Boa noite, gente. Tchau, tchau. gente. Obrigado. Boa Boa noite. noite. Valeu, pessoal. Até mais. Obrigado. Até. Falou.